Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você sobre os desafios de ser professor de educação musical no Brasil. A gente já tem que pensar num panorama bastante diferente dos demais países, né? Que é, o Brasil não tem ainda como disciplina obrigatória a disciplina de educação musical nas escolas, nem nas públicas e nem nas privadas. Existe, claro, a lei que recentemente inseriu o conteúdo música como um conteúdo obrigatório, mas não a disciplina música como uma disciplina obrigatória. Bom, o fato de ser um conteúdo obrigatório nos ajuda, mas não resolve a questão do profissional da educação musical. O fato do Brasil estar há mais de 40 anos sem a disciplina música inserida dentro da escola foi fazendo com que algumas funções fossem sendo dilaceradas, dilapidadas ao longo desses anos. Então a gente tinha, antigamente, os conservatórios que avaliavam, formavam e treinavam professores que iam dar aula nas escolas. Quando a música sai como disciplina obrigatória e ela entra dentro daquele contexto da educação artística, a gente tinha os cursos de licenciatura, educação artística com habilitações em música, artes plásticas, desenho, e aí a gente tinha o professor generalista. Eu mesma dei aula durante muitos anos nas habilitações de música dentro das faculdades. Hoje, esses cursos de habilitação em música foram substituídos pelas licenciaturas em música. E aí a gente tem com isso a formação de professores que podem atuar nas escolas públicas e nas escolas privadas, que assim o quiserem receber, não que seja obrigatório, porque não é uma disciplina obrigatória. Então a gente tem uma situação de que formam-se professores que podem dar aulas nas escolas, então eles vão dar na disciplina artes, e dentro da disciplina de artes o conteúdo música é abordado. E isso foi esfacelando um pouco a nossa profissão, né? A profissão do educador musical. Então isso já trouxe para a gente uma realidade muito complicada e muito adversa para o professor de educação musical. Como se isso não bastasse, a gente teve problemas relacionados à questão da educação. Então, a figura do professor dentro do Brasil, ela foi sendo desvalorizada. Se na época dos meus pais, por exemplo, ser professor era uma coisa muito especial, muito importante, hoje o professor, de uma forma geral, não é muito valorizado, né? Então a gente tem uma baixa remuneração, uma baixa importância, né? A gente tem um baixo, não é importância, a gente tem uma alta importância, mas a gente tem um nível de reconhecimento do profissional professor muito baixo, e eu não digo no nível do reconhecimento afetivo da coisa. Todo mundo acha que o professor é importante, todo mundo sabe a função da importância do professor, mas o que eu digo é de uma importância prática, onde você tem uma boa remuneração, onde você tenha reconhecimento, onde você tenha um lugar adequado para trabalhar. Mas com esse esfacelamento que houve da educação durante esse tempo todo, o que a gente encontra hoje como escolas, né? As escolas em que nós que dávamos aula em licenciatura, que a gente poderia ensinar. Como é que estão esses aparelhos? Como é que estão essas escolas, né?
Bom, as escolas particulares normalmente têm uma estrutura bem cuidada, porque são cobrados disso, porque afinal de contas as pessoas pagam, então tem lá a sua estrutura e uma cobrança muito grande disso, então eles têm uma estrutura boa, mas não tem, por exemplo, normalmente essas escolas elas têm laboratório de informática, elas têm um laboratório de ciências, mas não tem uma sala de música. É muito rara a escola particular, uma escola privada que tenha uma sala de música, que tenha lá um teclado, um violão, alguns instrumentos de percussão, um isolamento acústico para você poder trabalhar. Isso não tem. Então a gente já está aqui falando de todas essas questões problemáticas, né? Aí você tem as escolas públicas. As escolas públicas também estão numa situação muito complicada, até pior do que as particulares, salvo algumas exceções. Os nossos aparelhos estão muito ruins, né? No sentido de que precisam de reformas, precisam de investimento para cuidar da estrutura, e além desta questão, não tem também a sala de música adequada, o trabalho adequado. Eu visitei muitas escolas públicas, eu vi muito material, até aqueles materiais de banda que tinha muito instrumentos muito bons, muito legais, mas que estão todos sucateados, todos sem manutenção, todos sem condição de ser usados. Então o professor que vai dar aula na escola pública também tem uma questão forte aí de não ter o material adequado para trabalhar e nem o espaço adequado para trabalhar. Eu fico assustada até quando eu entro nessas escolas públicas, que até a sirene de intervalo de uma aula para outra parece mais uma sirene de presídio do que de escola. É uma coisa muito estranha, né? Essa composição da estrutura escolar hoje, que eu até entendo que muitos governos têm feito algum esforço para melhorar isso, mas isso conta muito também com a figura do próprio diretor. Eu vejo assim que o diretor faz uma diferença muito grande nessa hora de você ter uma escola bem cuidada, uma escola bem organizada, né? Bom, mas isso não é uma questão. Então, assim, todos esses desafios que a gente está conversando, né? Um país que não tem educação musical, que não tem valorizado a educação como a gente gostaria, não tem a remuneração do professor é baixa, a gente não tem o reconhecimento, inclusive, da própria população, no sentido de que música é uma coisa importante. Você entra na escola, o professor de matemática é importante, o professor de português é importante, mas o professor de música é menos importante. Então a gente tem muitos desafios. O desafio do reconhecimento financeiro, o desafio do espaço, da infraestrutura para poder trabalhar, o desafio da falta de cultura, da importância da própria música, que a população, porque não teve educação musical durante esse tempo todo, acaba não tendo também. E aí tem as questões dos conservatórios. Os conservatórios perderam essa função de formar professores que tinha no passado para fazer um trabalho de formação das pessoas que querem estudar música efetivamente, e eles acabaram virando escolas técnicas de ensino profissionalizante. Muitas escolas, muitos conservatórios viraram cursos técnicos profissionalizantes. Então o aluno faz o colegial, tempo antigo já, faz o ensino médio, e do ensino médio ele faz o técnico nos conservatórios, né, nas escolas técnicas de música, que são poucas também, não são muitas, a gente conhece poucas. As escolas públicas de música, de educação musical, os conservatórios, as escolas municipais de música, muitas delas não têm tido o apoio que merecem. Então a gente vive e fala assim, meu Deus do céu, Cristal, mas você está falando disso tudo, mas você não, né? Você não teve esse problema. Olha, gente, eu vou dizer para vocês que eu tive sim esse problema, que eu também, quando eu peguei o final da escola, na minha época, eu fui ter aula de música, acho que a primeira vez no 5º ano, né? Na época do 5º ano, e foi só um ano, depois eu não tive mais, mas nessa época eu estudava numa escola estadual também, e a minha professora de música era Maria Francisca Paes Leme, me lembro muito bem,
uma professora, uma pianista incrível, e ela foi professora da Unesp muitos anos também, e essa professora tinha uma sala de piano na escola estadual onde eu estudava, né? Tinha um piano e ela dava aula lá, mas eu tive aula só um ano com ela, depois não tive mais. Aí eu fui estudar música numa escola, numa fundação, que era uma fundação, uma autarquia municipal, que durante um tempo ela foi gratuita e depois meus pais tiveram que pagar. E chegou uma época que meu pai não queria pagar mais e eu fui estudar, trabalhar. Então eu desde os meus 14 anos trabalhava, estudava de manhã e trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite para poder pagar os meus estudos e seguir minha vida. Eu acho que assim, é claro que tem o fator de eu nunca ter desistido, nunca ter parado, mas por que eu nunca desisti? Por que todas as dificuldades que eu tive, mesmo nas escolas públicas, de entrar numa escola pública para dar aula e não ter a infraestrutura, de entrar numa escola particular e durante um tempo tem importância, depois não tem mais. Depois eu dei aula numa escola de música, efetivamente, né? Também dei aula numa escola de música, dei aula na faculdade, quer dizer, eu tive escola de música também. Então eu tenho muita experiência nesse sentido, nesses 50 anos de carreira, onde a minha insistência, né, foi muito grande. Quando eu fui estudar, quando eu consegui apoio para estudar fora, nunca foi um apoio financeiro de casa, isso sempre quem bancou foram as minhas aulas particulares, os meus trabalhos. É lógico que morando na casa dos meus pais, eu tendo comida e roupa lavada, já era muita coisa, né? Mas assim, eu sempre tive que estudar para bancar as minhas coisas, então eu sei bem o que é essa realidade que a gente está vivendo hoje, porque é uma realidade da qual eu faço parte. E quando eu entrei para a indústria, né, eu fui trabalhar dentro de uma empresa que fabrica instrumentos musicais no mundo todo, fui fazer um trabalho educacional dentro dessa empresa. Então, assim, é bater cartão, é levantar de manhã e fazer o trabalho. Hoje, claro que eu tive uma ascensão dentro da empresa, mas por quê? Porque eu também trabalhei muito duro. Então eu vejo, eu conheço essa realidade, não é uma realidade que para mim é estranha, de você olhar para mim e falar assim, ah, Cristal falar isso, mas para ela é fácil, né? Nunca foi fácil e continua não sendo fácil, né? E eu acho até que conforme a gente vai ficando mais velha, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis, mas o que muda é o jeito da gente olhar para a coisa, né? As dificuldades, eu acabei transformando as dificuldades em desafios. E eu tenho certeza hoje que quem trabalha com música nas escolas hoje, que quem está trabalhando na música, são perfis diferentes de profissionais, perfis muito diferentes. Você tem aquele professor que fez a licenciatura e fez licenciatura porque quer trabalhar com música, porque quer dar aula de música e tem isso como um propósito pessoal. Esse cara, sabendo dessa realidade toda, sabe que nunca vai enriquecer dando aula de música, que vai ser muito difícil isso acontecer, mas ele vive em função de um propósito, porque conhece as transformações que a música pode causar dentro da sociedade, põe isso como bandeira, como recurso e vai dar as suas aulas de manhã, independente de todas as dificuldades que se tenha, porque acredita, porque tem isso como propósito, né? E eu tenho visto isso e conheço muitos professores, não é 1, 2 ou 3, não, são muitos, porque eu trabalho com esse projeto grande em nível nacional, que o pessoal conhece, sabe do meu trabalho nessa empresa já há 15 anos, e a gente trabalha em nível nacional e a gente sabe como é que são. Então eu tenho visto professores que trabalham com música porque sabem que a música tira, além do conhecimento, da cultura, de ampliar a questão cultural, de ampliar a questão estética, de ampliar, ela humaniza muito, porque ela traz muito autoconhecimento e também, claro, que ajuda a tirar o jovem das drogas, o jovem que tem vulnerabilidade social, que a gente
pode ajudar esse jovem através da música, porque a música traz alegria, traz disciplina, traz conhecimento, traz amor, traz um monte de coisa boa. A gente sabe disso. Então tem gente que dá aula de música pela música, tem gente que dá aula de música por aquilo que a música proporciona, né? Não pela música em si, pela arte, pela questão da arte, mas pela própria condição de desenvolvimento social que a música trabalha. Tem gente que dá aula de música porque queria ser músico, mas como ser músico é muito complicado de você trabalhar e tocar e fazer, nem sempre às vezes tem essa facilidade, então vai dar aula porque pelo menos é um dinheiro seguro ali todo mês, então você tem esse cara também, que é aquele cara que às vezes nem tem tanta vontade de dar aula, mas tem isso como uma sobrevivência. É melhor fazer isso do que ir trabalhar numa outra coisa que nem mexa com música. Perdão. Então, são muitos os desafios, porque a gente tem milhões e milhões de realidade, e eu também eu sei que eu tenho uma realidade que foi construída ao longo desses 50 anos de carreira. Então é bastante tempo, eu não estou começando, né? Eu estou terminando a minha carreira. E mesmo assim a gente tem os desafios, esses são os desafios práticos, né? Os desafios de sobrevivência, trabalhar, ganhar dinheiro para poder manter a própria vida, os próprios estudos e o próprio sustento. Mas a gente também tem os desafios pedagógicos, né? Que são a própria internet, essa nova maneira de se dar aula, como a gente vai lidar com esse aluno que chega, que tem acesso aos aplicativos da vida, que consegue montar pequenos arranjos com padrões, né, já determinados de ritmo e de melodia, e ele vai fazendo esse joguinho de Lego e faz música e se contenta com isso e acha que estudar é isso, né? Então, e que acaba esvaziando também as salas de aula, os professores acabam tendo menos aula. Então a gente tem esse desafio, né? Mas dizer que nesses 50 anos o Brasil não teve educação musical, ele não teve uma educação musical formal, mas ele teve uma educação musical dada por pessoas que estudaram música um pouco, ou até bastante, mas que queriam, de uma certa forma, dividir isso nas escolas públicas, nas privadas, nas ONGs e principalmente nas igrejas. Então, durante esse período todo, as igrejas elas acabaram também sendo grandes escolas de música. E aí, às vezes, algumas instituições brigam comigo, né? Algumas associações, alguns grupos brigam comigo e falam assim, você acha que qualquer pessoa pode dar aula de música? Não, eu não acho que deveria ser assim. Eu acho que no mundo ideal, todo mundo teria... nós teríamos professores bem formados, valorizados, com um espaço específico dentro das escolas públicas, privadas, uma função legal dos conservatórios, das escolas de música, que a gente tivesse muitas orquestras, muitas bandas, muitas sinfônicas, muita gente para ver o nosso trabalho, gente trabalhando profissionalmente com música de uma forma legal. Isso seria o cenário ideal, e que o professor bem formado iria lá. Mas o cenário que a gente tem não é isso. O cenário que a gente tem é que estudar música no Brasil não é barato, custa caro, você tem que investir para ter uma boa formação, isso não é fácil, né? A função não é super reconhecida, mas a gente tem gente fazendo um bom trabalho. E é desse pessoal que eu queria falar, dessas pessoas que, apesar de todo esse cenário que parece super caótico, super complicado, né? Que é um cenário difícil mesmo, não é fácil, não é um cenário agradável, mas tem muita gente fazendo um trabalho de boa qualidade. E por que essas pessoas conseguem fazer um trabalho de boa qualidade? Primeiro, porque a música para eles, além de uma profissão, é um propósito, né? É um jeito que a pessoa encontrou de estar nesse mundo através da música, fazendo música.
de atuar nesse mundo como um professor de música. Então, essas pessoas, elas realmente usam a sua energia para doar. E embora eles sintam os efeitos de tudo isso que eu falei já para vocês, de tudo isso que a gente já falou aqui nesse vídeo, de todas essas vicissitudes, de todas essas dificuldades, eles continuam levantando de manhã e indo trabalhar, acreditando que o que eles fazem realmente é importante. E eles educam através da música. Isso era uma coisa que o próprio Edgar Williams, né, que é aquele pedagogo musical do século XX, né, que ele falava, né, que ele acreditava na educação através da música. Então, tem muita gente que faz esse trabalho, né, que usa a música para o seu prazer, para a sua construção pessoal, mas também transmite isso para os alunos porque sabe, né, que isso é uma forma de ser útil, de contribuir com a sociedade, de contribuir com as pessoas. E isso tem a ver com amor à carreira e mais do que amor à carreira, amor às pessoas. O professor é aquele que ama as pessoas, né? Para você ser professor, você tem que acreditar na humanidade. Porque se você for fazer só pelo seu engrandecimento pessoal, pela sua vaidade, está na carreira errada, né? Por todos os motivos que eu já disse, né? Mas se você vai acreditando que você pode melhorar a vida das pessoas, que você pode transformar a vida das pessoas no sentido de uma transformação interna, de fazer com que ela, através do conhecimento e do contato com a música, com a arte, com aquilo que há de mais profundo nela, que é a sua sensibilidade, a sua expressividade, ela vai melhorar, ela vai se humanizar e isso vai ser transmitido para as pessoas que estão em volta. E a educação musical, ela tem essa qualidade doida, né, de criar um ambiente onde todo mundo fazendo música junto consegue crescer. A sinergia é muito grande, né? O que é essa sinergia? É quando você consegue fazer com que o resultado do grupo como um todo seja superior ao resultado do melhor aluno que você tem dentro da sala. Então, às vezes você tem uma banda, por exemplo, ou você monta um coral, ou você monta um grupo de flauta doce, você consegue fazer com que esses alunos, cantando ou tocando juntos consigam ser melhores do que são individualmente. E a música tem essa característica mágica. E quando a gente consegue fazer isso, a música cresce dentro do ambiente escolar. E é por causa de pessoas que conseguem fazer isso que a gente ainda tem música nas escolas no Brasil, mesmo que não seja de uma maneira formal, né? Por isso que tem muito professor dando aula no contraturno, né, de música. Então, o professor, a escola tem lá a aula normal de artes, mas esse professor de artes conhece música, então ele monta no contraturno uma atividade para que os alunos da escola possam trabalhar com ele e dessa forma mostrar a qualidade musical e trabalhar a qualidade de aprendizado e de relacionamento que esses alunos têm. Então a gente está cansado de ver nesses programas de televisão professores bastante humildes, com uma formação bastante restrita, né? Juntando criançada, juntando a molecada, ensinando e fazendo do ambiente dessas crianças, que normalmente é um ambiente de bastante escassez, né? Eles conseguem, através desse trabalho com música, trazer uma alegria, trazer uma vida, trazer uma força que dificilmente a gente vê com outras linguagens artísticas, né? Não que a música seja a única capaz de fazer isso, mas a gente vê muito com música, né? Com música é muito claro que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho.
e vem de acordo com a coisa, com a vontade individual dessas pessoas. Então elas fazem não porque é fácil, não porque elas têm apoio, não, porque elas querem. Então, para muitos é uma desculpa, né? Ah, eu não dou aula, eu fiz faculdade de música, mas eu não dou aula de música porque eu não tenho as condições adequadas para trabalhar. Olha, num país como o Brasil vai demorar muito para se ter as condições adequadas para trabalhar. Eu já estou há 50 anos nessa carreira e eu me considero uma pessoa de sorte, porque eu tive as portas se abriram para mim no sentido de que eu fui muito batalhadora e ainda sou, porque ainda hoje estudo, ainda hoje trabalho, levanto 4 horas da manhã todos os dias e vou trabalhar, né? E porque eu acho que a vida é assim mesmo, ninguém é melhor que ninguém e a gente tem que fazer isso, mas eu tive sorte, né? Eu tive a sorte de encontrar boas pessoas no meu caminho e de ter tido bons professores no meu caminho. E por causa disso eu procuro ser uma boa professora para os meus alunos, para ser alguma coisa que acrescente na vida de quem está chegando e quem está em volta. Então, quando o pessoal das associações chegam para mim e falam assim, você está errada, você está desvalorizando o trabalho do aluno que está fazendo faculdade de música, ele tinha que encontrar emprego nessas escolas. Eu concordo com tudo isso. Eu acho que tem sim, eu acho que a gente tem que buscar por esse ideal. Do mesmo jeito que eu acho que todo mundo tem que ser alfabetizado. E eu sei que lá em Quipropró da Serra, nesses lugares aí, tem professora que mal fez até o 4º ano do ensino fundamental 1, e essas pessoas estão alfabetizando com salas de crianças de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, todo mundo junto. E por que essa pessoa está fazendo isso? Ela tem a competência técnica adequada? Ela fez o curso de pedagogia? Ela fez o curso de licenciatura? Não, mas ela está lá fazendo a parte dela. E graças a ela, tem gente que aprende a ler e a escrever. E com música eu acho que é a mesma coisa no Brasil. A gente não pode esquecer do país que a gente está vivendo. Então, aqui, a gente tem que dar a nossa contribuição, sim. E aí eu valorizo o professor que dá aula na igreja, eu valorizo o professor que dá aula na ONG, que dá aula, que aprendeu a tocar um instrumento e vai dar aula para aquela turma. O que eu não gosto, e que eu acho que tem que ser puxada a orelha, é do professor que aprendeu a tocar e acha que só aquilo é o suficiente, que o que ele sabe é o suficiente, porque tudo que a gente sabe nesse mundo não é o suficiente. Por isso que eu estudo até hoje. Até hoje eu estou estudando, até hoje eu estou trabalhando, até hoje eu estou indo atrás de curso, de pós-graduação, de mestrado, de não sei o que, eu estou indo atrás. Então eu não estou falando uma coisa para você, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, é muito difícil, às vezes é muito cansativo e a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado mesmo, né? É fato. Mas é importante demais a gente continuar crescendo. Então, eu não apoio esse professor que aprendeu a tocar e sentou no seu trono, porque em terra de cego quem tem um olho é rei, e aí ele acha que aquilo lá é o suficiente e estaciona. Esse cara, eu acho que a gente tem que puxar a orelha dele sim, porque a gente tem que ir buscar informação. E hoje, com o advento da internet, a informação está lá. A informação, não a formação. A informação está lá. Então, a gente tem que buscar. Então, tem muita gente que é autodidata e funciona, estuda sozinho, busca os seus processos de aprendizado e está lá, está trabalhando, está fazendo o seu papel. E tem muita gente que está dentro da universidade, que está dentro dos conservatórios e que pararam e não olham para a realidade que estão vivendo. Então, a gente tem de tudo. Mas eu acho que é muito fácil a gente apontar e falar para aquele professor que está dando aula lá naquela cidade do interior, ele mal sabe ler direito partitura, mas ele está ensinando o aluno a tocar um instrumento, porque ele está fazendo, através da música, ele está ensinando alguma coisa para as pessoas. São poucos os que podem estudar música pela música. É a mesma coisa que a gente estava discutindo um dia desses, a gente estava falando.
pessoal vai para o teatro assistir concertos, quando vão, né? Porque eu tô cansada de ver alunos que estudam música que não vão a concertos, que não vão ao teatro, que não consomem música. É muito louco isso, né? Mas tem muita gente assim, né? E você sabe que muita gente vai ao Teatro Municipal, vai à Sala São Paulo assistir concerto e não vai pela música? Vai por outros motivos que não a música. Então, assim, esse relacionamento com a música, pela música, é uma coisa que precisa de um certo amadurecimento, né? Do próprio conhecimento em relação à música para você estabelecer esse vínculo com ela. Porque não é um vínculo puramente afetivo, ele é um vínculo intelectual. E para isso você precisa estudar. Então eu olho para isso e vejo o quanto a nossa educação musical às vezes está equivocada, porque as pessoas pensam em música e pensam em educação musical como se fosse uma coisa para criar artistas ou para se fazer. Então tem aquela preocupação, vamos montar orquestras, vamos montar grupos. É importante cantar em grupo, fazer grupos de pequena percussão, fazer música dentro da sua realidade, é super importante. Mas mais importante do que isso é o aprendizado da música, não é o treino, mas é o aprendizado, não é o... Como é que a gente fala? Quando a gente... não é o adestramento, é o aprendizado, é o ensino. Ensinar é uma coisa, adestrar é outra. E para isso leva-se tempo. Mas como não se tem conhecimento do que é esse processo, então as pessoas cobram coisas muito loucas. Então é diretor de escola. O primeiro que o professor de música dentro da escola, ele acaba ficando solitário, porque normalmente ele é o único a entender um pouco de música dentro da escola. Então nem o coordenador pedagógico da escola pode ajudar o professor de música, porque ele não conhece música. Então já é um outro desafio que a gente tem. Então olha os desafios que nós temos. Então, quando eu falo disso para os alunos, eles falam assim, mas escuta, é para a gente parar? Então, é para a gente não fazer mais isso, para a gente não dar mais, porque o negócio vai ser muito difícil. Não. Foi difícil no passado, quando a música saiu do contexto, né, das escolas. Tem sido difícil durante esses 50 anos, mas eu conheço muita gente que trabalha com música e trabalha feliz, que trabalha com educação musical e trabalha feliz, porque tem um propósito. Então, o que é dificuldade vira desafio, sabe como é que é? Porque dificuldade é uma coisa que serve para justificar o não fazer. E desafio vira uma motivação para fazer. Então, isso está muito mais ligado ao indivíduo, à pessoa individualmente, do que qualquer outra coisa. Então, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito disso, para fazê-los pensar. E é claro que eu não tenho a verdade absoluta das coisas, eu estou dando aqui o meu depoimento da minha trajetória, né? Eu tive a oportunidade de estudar, estudei em escola pública, estudei numa universidade pública também, né? Faço meu mestrado numa universidade pública, né? Eu continuo nessa luta, porque eu também não conseguiria fazer numa universidade particular, né? Não caberia na minha vida hoje isso, mesmo porque eu optei por comprar os meus instrumentos durante esses anos. Então, todos os instrumentos que vocês já viram comigo são instrumentos que estão comigo há muitos anos, que eu vim construindo ao longo desses anos os meus instrumentos, trazendo para mim os instrumentos que eu podia fazer, mas isso não foi de uma hora para outra. Isso não apareceu por geração espontânea, né? Eu vim buscando isso, então eu tenho essa referência, né, de que país a gente está, de quais são as dificuldades,
Mas apesar das dificuldades, eu ainda acredito que a gente é muito mais feliz fazendo o que ama, o que gosta, e muito mais feliz e muito mais competente quando a gente faz o que ama e o que gosta, não olhando só pra gente, mas olhando no que a gente pode contribuir. E eu tenho certeza que a música é uma coisa muito importante para a sociedade, no mundo. Tanto é que em todas as culturas do mundo, desde que o mundo é mundo, a música está presente. Eu falo que a música é um presente de Deus, né? Para os homens. Nós temos esse privilégio de termos ganho esse presente e que a gente precisa saber manter e continuar com ele. Então eu acredito muito nisso que eu estou falando para você, que é possível viver de música sim, de educação musical sim, viver feliz, viver bem, ter as suas coisas, desde que você não desista, desde que você não deixe de trabalhar, não deixe de estudar, não deixe de buscar. Muitas portas vão se fechar, vai ser difícil muitas vezes, como foi para mim. Eu já fiquei, ora tinha trabalho, ora não tinha trabalho, mas o músico tem essa coisa, né? Eu tenho uma experiência de vida assim, com a música. Eu toquei em barzinho durante muitos anos, toquei em restaurante, toquei em casamento, toquei em estúdio de gravação, cantei em barzinho e dei aula, desde a educação infantil até grupos de terceira idade. Tive a experiência de ter a minha escola, que foi uma coisa muito legal para mim. Trabalhei em conservatório, trabalhei em escola pública, trabalhei em escola privada, trabalho numa empresa, né, hoje numa multinacional. Quer dizer, sempre tem um jeito da gente chegar lá, né? Só que não é fácil, nunca foi fácil. E eu não quero tirar a esperança dos meus alunos, porque eles falam, ai Cristal, mas a gente vai dar aula onde? Eu falei, vai dar aula para quem quer. Porque a gente não dá aula no lugar, a gente dá aula para as pessoas que frequentam um determinado lugar. Mas tinha um professor que eu conheci na cidade de Tatuí, eu não vou falar o nome dele porque eu não sei se eu tenho essa aprovação de falar esse nome, mas quem conhece a Banda Lira de Tatuí, a primeira vez que eu fui visitar a Banda Lira, ele chegou para mim e ele falou assim, Cristal, eu não tenho onde ensaiar a Banda Lira, a gente não tem lugar para ensaiar. E é uma banda que ganha prêmio, que toca, que faz um trabalho incrível. Então ele ensaiava debaixo de uma árvore maravilhosa que tinha numa praça, ele levava os alunos para lá e ensaiava lá. Muitos dos instrumentos eram deles, que ele, como eu, amealhou durante a vida toda os instrumentos. E muitos instrumentos eram dele, né? Instrumentos de metal, instrumentos de madeira, instrumentos de percussão. A esposa era percussionista. E ele fazia esse trabalho lá dentro. Então foi uma coisa impressionante, né? Porque ele fazia. E teve todas as dificuldades que eu tive, que outros professores têm, mas existe uma grande diferença entre você olhar para a situação e para o cenário e falar, eu não vou fazer música não, porque é muito difícil, a vida está muito complicada. Bom, é difícil para todo mundo, está difícil para todo mundo, é só olhar, né? Como é que estão os postos de emprego. Diz que 13 milhões ou 14 milhões de desempregados no Brasil. Tá difícil para todo mundo. Mas todos os professores de música que eu conheço, todos os músicos que eu conheço trabalham de alguma forma. Eles podem não ter emprego, mas trabalho todo mundo tem. Então, essa questão de ter o trabalho, essa questão de se fazer realmente útil para a sociedade, sabe? De trabalhar com o que gosta. Para mim foi assim, né? Eu tive essa oportunidade, né? Então, assim, para você que é jovem, que está querendo estudar música e que quer ser professor de música, eu te digo, olha, tem muito que se fazer ainda aqui.
E a gente precisa muito da força do jovem para buscar essa nova condição. Talvez eu não veja, talvez eu não faça parte de uma geração que vá ver a educação musical enquanto disciplina instituída dentro das escolas. Eu gostaria muito de ver, mas talvez eu não veja. Mas eu não perdi a esperança de que o bom senso vai vencer e de que isso vai acabar acontecendo. Só que só vai acabar acontecendo se a gente continuar lutando, se a gente continuar fazendo um bom trabalho. E como é que se luta, né? Eu acredito, assim, que a gente fazendo a conscientização mesmo dos pais, dos alunos, do quanto é importante a música, do papel da música dentro da sociedade, né? Gastar tempo para isso, explicando isso, mostrando isso, tocando para os alunos, mostrando gente que toca, participando das apresentações, mostrando para os pais como é que eles fazem. Isso tudo vai trazendo essa luz, sabe, para a nossa carreira, para o nosso trabalho. Então eu acredito profundamente que a educação musical é salvadora, assim. Ela salva uma sociedade, ela salva um país, e que pode se educar através da música, sim. E que apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de tudo que a gente tem vivido, mostrando Banda Sinfônica de São Paulo, que acabou, né? A Escola Municipal de Música de São Paulo sofrendo essa situação que está vivendo agora, né? Essas mudanças tão duras, tão difíceis, né? Fazem com que a gente pense assim, ai meu Deus, como é que eu vou, o que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar? Olha, eu conheço muita gente que continua no trabalho musical, que continua fazendo porque tem nesse trabalho um propósito. Se quiser ser professor de educação musical para ganhar dinheiro, você está escolhendo realmente a profissão errada. Mas para ser feliz, se você está escolhendo ser feliz, faz o que você ama. Porque aí você acaba trabalhando, como eu, 10, 12 horas por dia, durante muitos anos, né? E você acaba conseguindo algumas coisas, mas você acaba nem sentindo tanto, porque você ama tanto que faz, que você acaba fazendo, acaba indo, né? Eu gostaria que fosse diferente, gostaria que fosse mais fácil, mas não é isso que eu vejo agora. Então eu acredito muito nessa coisa do propósito. Eu acho que isso pode dar um bom direcionamento. E pelo menos faz com que a gente tenha força para enfrentar esses desafios que estão aí fora. Então boa sorte para nós, né? Porque eu ainda continuo no páreo. Bom, se você quer conversar alguma coisa a respeito desse vídeo, quer falar alguma coisa a respeito dele, manda para mim o seu recado. Estou no meu canal, no By Cristal Veloso. Tem no YouTube, tem Instagram, tem Facebook, no By Cristal Veloso. Entra lá e conversa um pouco comigo a respeito disso, tá bom? E a gente vai se falando. Até a próxima.